Olá pessoal, meu nome é Samuel Fonteles, eu sou promotor de justiça, ex-defensor público, professor de direito constitucional e tenho a honra de ser também mais um dos autores da editora Juspódio. Eu estou aqui para apresentar a segunda edição do meu livro de Direitos Fundamentais. Antes dessa breve apresentação, eu costumo agradecer a vocês pela maneira como acolheram a primeira edição. Se a primeira edição se esgotou, evidentemente é porque cumpriu sua missão. Então, fico feliz de ter chegado a esta segunda edição. Vamos direto ao ponto. O que é que você vai encontrar nesta segunda edição? Primeiramente, eu queria lhe dizer que o mercado ele oferta poucas obras que tratam de direitos fundamentais voltadas para concursos. Eu digo isso porque, com o advento e a consagração do pós-positivismo jurídico e do neoconstitucionalismo, conceitos que não se confundem, mas que caminham juntos, o epicentro do direito constitucional passou a ser os direitos fundamentais. Se você duvida de mim, analisa a incidência desse tema nas provas de concurso. Pega uma prova hoje e vê se não tem lá a questão de teoria geral dos direitos fundamentais. Certamente terá. E por que certamente terá? Porque saiu de moda, virou demodê, caiu em desuso, você cobrar numa prova de direito constitucional a organização dos poderes, a organização do Estado, isso ficou para trás. Hoje, a tendência em prova de concurso é a teoria geral dos direitos fundamentais, é a filosofia do direito. Você sabe disso, você que tem feito provas sabe disso. Acontece que as obras que se propõem a abordar o tema, elas são vocacionadas para uma prova de mestrado, para uma prova de doutorado. Aí você lê e não entende. Ou quando entende, não sabe decodificar em palavras. Numa prova de exame oral, o examinador te pergunta o que é a teoria dos limites, e você não sabe responder porque não está pronto. Numa prova escrita, o examinador te pergunta o que é a doutrina do state action e a diferença dessa doutrina para a teoria indireta na eficácia horizontal, e você não está pronto para isso. Não está pronto porque, apesar de ter lido, só se lembra que leu, mas não lembra do teor do que leu. E eu repito, isso se deve ao fato de que essas obras não são destinadas a concursos públicos, e sim a mestrado e doutorado. Pensando nisso, eu tive o cuidado de elaborar uma obra numa linguagem fácil, porque eu prefiro escrever de uma maneira fácil sobre um tema difícil, quando a maioria dos livros escrevem de uma maneira difícil sobre um tema que é fácil. Direitos fundamentais é um tema que tem a sua facilidade, desde que você saiba decodificar, transmitir isso para o leitor, tá bom? Mas não é só. Além da facilidade, da objetividade, da linguagem do livro, o que você pode comprovar no site, porque o primeiro capítulo, não na sua completude, mas o primeiro capítulo está parcialmente franqueado a vocês no site da editora Juspódio, mas esse livro ele teve uma segunda preocupação. Em determinadas provas, e eu posso perfeitamente indicar quais são elas, eu me refiro à Defensoria Pública de São Paulo, cujo examinador é extremamente exigente nessa área de direitos humanos, ao Ministério Público Federal, cujos examinadores, tanto o anterior quanto a atual, são muito exigentes na parte de direitos humanos. A DPU, Defensor Federal, também é muito exigente nessa área, Magistratura Federal. Em todas essas provas, não adianta você ter conhecimento do direito constitucional se você não tiver domínio dos direitos humanos. Eu procurei fazer um diálogo das fontes. O que é diálogo das fontes? Diálogo das fontes é um intercâmbio entre as plurimas fontes legislativas. Um intercâmbio entre a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição Federal, por exemplo. Quando você estuda o dispositivo do artigo 5º, eu transcrevi o dispositivo da Convenção Americana. Esse estudo conexo facilita muito, mas eu não parei por aqui. Na segunda edição, eu acrescentei muitos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, você está estudando a liberdade de expressão? Ótimo. Mas você tem que conhecer a última tentação de Cristo, um leading case julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você está estudando o princípio da isonomia entre homens e mulheres? A Corte Interamericana tem outro leading case, que é o caso do campo algodoneiro.
É outro precedente importante que você tem que conhecer. Você tem que conhecer o caso Gomes Lund, o caso Escher. Você tem que conhecer o caso da família Pacheco. Todos esses precedentes, eles são enfrentados para que você tenha não só segurança no direito constitucional, mas numa concepção interdisciplinar, você passe a ter profundidade nos direitos humanos e, de maneira indireta, até no direito internacional. Tá bom? Como promotor de justiça, eu também aprofundei nos temas criminais, nos temas penais. Então, esse é um livro global. É um livro que, a pretexto de estudar a teoria geral dos direitos fundamentais, você estuda todos os ramos da árvore jurídica. E por que isso acontece? Porque hoje nós vivemos a constitucionalização do direito. Tá bom? Você é meu convidado a conhecer essa segunda edição. Um forte abraço.